Estenda suas mãos para cá. Aleluias, aleluias. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Paula. Deus, Senhor, ela é uma mulher que o Senhor levantou, ó Pai, sobre um povo que foi silenciado. Deus, o Senhor a levantou, ó Deus, como um farol no meio da escuridão, ó Pai, para guiar o povo que estava perdido, Pai. Senhor, neste momento, ó Deus, nós abençoamos a vida dela, Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos os sonhos que o Senhor tem colocado no coração dela, Deus. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, a capacitação que o Senhor tem colocado sobre ela, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar, ó Deus, fazendo downloads do céu, ó Deus, na vida dela, que ela possa continuar, ó Deus, traduzindo o céu, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, continua guiando os passos dela, Pai. Senhor, continua, ó Deus, confundindo as pessoas ao redor, Pai. Senhor, que ela continue com essa unção de expansão. Oh, Espírito Santo de Deus, que ela possa continuar expandindo a visão que o Senhor a deu, Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos a vida da Paula, Pai. Nós abençoamos, ó Deus. Senhor, nós, ó Pai, amplificamos essa luz, ó Deus, que o Senhor tem feito sair dela, Pai. Nós amplificamos a unção que o Senhor derramou sobre ela, Pai. Senhor, nós abençoamos os pés dela, Pai, porque, Pai, ela é aquela que caminha e abre o caminho para o avivamento. O Senhor a levantou no meio do povo brasileiro, ó Deus, para que o Senhor pudesse acender uma chama por onde quer que ela passar, Pai. Então, Deus, nós abençoamos, Deus, a vida dela, Pai. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, Pai, usando ela de uma maneira especial, Pai. Senhor, ela é como a brisa fresca, Pai. Senhor, e através da brisa fresca, Deus, o Senhor tem soprado, aumentado e alimentado o fogo do Espírito Santo, Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos permitir participar da história que o Senhor tem escrito na vida dela, Pai. Senhor, muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. A sua armadura é forte, filha, mas hoje eu troco o teu capacete. Te dou uma nova patente. O exército vai crescer. O exército vai crescer. A patente está aumentando, porque aquilo que eu tenho para fazer apenas começou. Apenas começou. Troca o teu capacete. Coloca um anel de reinado no teu dedo. E a minha graça te basta. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, usa a tua serva, Senhor. Usa a tua serva, Deus, como nunca antes, com poder, graça, favor, misericórdia do céu. Derrama sobre ela, Jesus, um fogo sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada célula, Deus, seja movida pelo teu Espírito Santo. Que cada palavra venha sair do trono da graça do Senhor e como uma espada, como uma flecha, venha alcançar pessoas, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Vou ensinar para vocês uma chave do sobrenatural. Sempre siga o que o Senhor fala para você fazer. Você quer se mover no sobrenatural? Não tem como você se tornar um profissional. Eu gostaria muito de ser profissional. Gostaria muito de, toda vez, ter um plano, saber como é que Deus vai se mover, saber o que Ele quer fazer naquela noite. Mas Ele me ensinou a não ser profissional. Ele me ensinou a só seguir, só ser obediente. Mas ser obediente é muito vulnerável. É muito vulnerável. É muito bom chegar aqui em cima e ter uma pregação pronta. Eu vou falar para vocês, eu sempre subo com alguma coisa. O irmão viu que eu abri no meu iPad antes. Está aqui. Mas o Espírito Santo sempre acaba mudando o que ele vai falar para eu fazer, o que ele fala para eu falar. Falei para as meninas assim, eu às vezes fico pensando, acho que era bom eu nem preparar, mas aí eu acho que ele ia pensar que eu não estou sendo excelente. Então, ele gosta da minha diligência, mas ele gosta da minha dependência, muito mais do que a minha diligência. Vamos fazer uma oração muito rápida. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado. E fala assim, Espírito Santo de Deus, repete comigo. Libera aquilo que o Senhor tem para liberar hoje. Abre os olhos do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu contei muito da minha história aqui para as mulheres. Hoje os homens não vão receber tudo isso, mas eu senti de compartilhar uma coisa com vocês que ontem eu não falei para as mulheres. Quando nós começamos, aqueles que não me contam isso aqui, não tiveram uma sessão esses dias, então você não me conhece, levanta a mão, só para eu saber, levanta a mão. Muito bom, então vamos apresentar rapidinho. Meu nome é Paula Romez, eu sou pastora na Bethel Church, que fica aqui na Califórnia, lá no norte. Se você dirigir de 8 a 12 horas, dependendo da velocidade, você chega lá. Eu já fiz em 8, já fiz em 12. Não sei o que aconteceu no dia que eu fiz. Cheguei em 8. Foi um milagre. Teletransportado. Mas eu estou lá na Beta desde 2014. Hoje eu sou pastora na casa e líder da BSC em Português, que é a nossa escola de Ministério Sobrenatural em português. A maior escola da Beta hoje é a BSC em Português. Uma escola de gringos que falam inglês. Americanos, a gente tem mais alunos sendo treinados em português do que em inglês. Que doido! Ai, amém. Muito doido, muito doido, muito doido. Quando eu cheguei na Bethel, nós éramos 12 brasileiros. Hoje nós somos quase 2.000 alunos. Muito doido, né? Uma vida transformada. Fala para a pessoa assim do seu lado. Pega ela assim e fala assim. Uma vida transformada. Transforma uma família. Uma família transformada transforma uma comunidade. Uma comunidade transformada transforma uma cidade. Uma cidade transformada transforma uma nação. E uma nação transformada transforma as nações da terra. O Senhor precisa de uma vida. Uma vida transformada. Só uma vida. Quando a gente começou a construir a BSC em português, eu tinha trabalhado como administradora, eu fiquei muito tempo escondida e fiquei muito tempo me questionando o que Deus estava fazendo. Qual era o plano dele no meio de tudo? E aí, de repente, vieram me pedir para liderar a escola e eu falei, amém, glória a Deus, vamos. E quando eu comecei a liderar a BSC em português, de repente eu me vi liderando um time de pessoas super poderosas, todos não, mas assim, 95% do time era mais velho que eu. Pessoas que tinham experiência, pessoas que eram pastores, pessoas que eram empresários, pessoas que eram repórter da Globo, tinham vindo fazer escola em Reading, pessoas que eram ministro de louvor há muitos anos, pessoas que eram advogados, pessoas que eram isso, eram aquilo, e eu era líder, toda aquela galera. E aí eu lembro um dia, eu entrei numa reunião de staff da BSC e uma amiga minha falou assim para mim, como
é que você está? O que você está sentindo? Como é que você está, assim, né, esse processo? Aí eu vou falar para vocês, a gente tem uma cultura de vulnerabilidade muito grande na Bethel. Você não pode ser 100% amado se você não for 100% visto. Você não pode ser 100% amado se você não for 100% visto. Então, a gente se permite ser 100% visto para muitas pessoas na nossa comunidade. Então, uma amiga minha chegou, e eu vou falar mais uma coisa. Muitas vezes, nós como líderes, a gente pensa que a gente tem que ser perfeito. E a gente passa a imagem de ser perfeito para as pessoas. Não existe líder perfeito, só existe um líder perfeito. Sabe quem é o líder perfeito? Jesus Cristo. Seu pastor não é perfeito, a pastora Thaís não é perfeita. E, na verdade, no nosso lugar de vulnerabilidade, a gente mostra para os nossos liderados que você não precisa ser perfeito para seguir o Senhor. Você só tem que estar buscando ser dependente dEle. Eu não preciso ter as respostas, não preciso ser melhor líder, não preciso ser melhor pastor, não preciso ser melhor profeta, porque Ele é o melhor líder, Ele é o melhor pastor, Ele é o melhor profeta, Ele é o melhor todas as coisas. Se eu estiver dependente, eu estou recebendo aquilo que Ele tem, o recurso limitado que Ele tem, não o meu recurso limitado, vocês estão entendendo? Mas eu entrei naquela reunião de staff, minha amiga me perguntou, e aí, como é que você está? E aí eu falei assim, olha, eu estou bem, mas eu estou muito consciente dos lugares em que eu não measure up. O que é measure up? Pensa assim, um copinho, sabe aqueles copinhos de medir assim, para você fazer um bolo? Aí tem a marquinha 1 cup, 2 cups, 3 cups. Era como se assim, ó, eu tivesse enchido assim, ó, eu precisava de 2 cups e tivesse faltando assim, ó. E eu falei para ela assim, eu estou muito consciente de todos os lugares que eu não measure up, que a minha medida não é o suficiente para o que eu estou fazendo agora. E ela virou para mim e falou assim, é assim que você sabe que você está vivendo o sonho de Deus para você. E aí ela falou aquilo e eu fiquei assim, como assim, né, Deus? O que o Senhor está dizendo? Por quê? Eu lembro que eu fui para casa aquele dia, no meu carro, onde eu estava contando para as mulheres. Todas as minhas histórias com Deus são sempre no meu carro. Sempre no meu carro. Sempre no meu carro. Mas sabe por quê? Porque eu acho que eu falo muito. E aí, quando eu estou no carro, eu tenho que ficar concentrada em dirigir. E no máximo ali ouvir um louvor. E aí Deus fala assim, aleluia, filha. Eis que agora falarei eu contigo, porque tu estás calada. E aí, eu estava dirigindo o carro e aí Deus falou assim comigo, Paula, você sabe que Davi, ele coloca a armadura de Saul, quando ele vai... Você sabe da história de Davi que ele luta contra Golias? Quanto conhece essa história? Só para ter uma noção assim. Como é que é essa história assim? Ó, Davi tinha sido ungido rei, ok? Samuel foi lá na casa de Davi, botou os irmãos dele assim, aí tinha uns irmãos fortão, os irmãos altos, os irmãos tudo, não sei o que lá. Aí olhou para eles e tinha um irmão de Davi que era topíssimo, altão, tinha experiência, já tinha lutado várias guerras, não sei o que lá. Samuel olhou para ele e falou assim, com certeza será esse ungido do Senhor. Foi que nem a Vitória hoje no restaurante, olhou para o irmão e falou assim, deve ser esse ungido do Senhor na vida na vida da minha mãe espiritual, desse jeito. Samuel olhou para o irmão e falou assim, eis que esse deve ser o ungido do Senhor. E aí o Senhor fala assim, olha, eu não vejo como o homem vê, não é esse. Aí ele olha para o próximo e fala assim, não é esse. Olha para o próximo, não é esse. Aí ele passa a filhinha assim, ó, olhou todos e falou assim, não é nenhum desses. Ué, mas você trouxe todos os seus filhos? Aí o pai de Davi fala assim, nossa, e eu esqueci, tem o pequenininho. Ele é muito querido, ele tem o cabelo vermelho, a gente ama muito ele está lá com as ovelhas, mas é um menino muito bom. Quer que eu chame? Essa é a tradução dos dias de hoje de Paula Romeiros, tá? Quer que eu chame ele aqui? Como é que fala em mim? Quer que eu chame ele cá? Não é? Vem cá. Quer que eu chame ele mais cá com nós? Aí ele falou assim, quero. Aí ele falou, então chama. Aí chegou o menininho, pequenininho, e falou assim, nossa, é esse aqui. Aí na frente de todos os irmãos dele, ele era o menor entre os irmãos, o menos experiente, aquele que nem o pai chamou para se consagrar. Porque antes deles serem ungidos, antes deles entrarem na fila, eles se consagraram. O pai nem chamou ele para se consagrar, nem ia jantar com eles. E aí o profeta Samuel vai lá e taca o óleo na cabeça dele. Se você nunca viu a série House of David, recomendo. Amazon Prime vai mostrar para vocês esse momento. Tchau. Topíssimo, né? Não é, amiga?
Topíssimo, já estou esperando a segunda temporada. Nossa, topíssimo. Aí, ó, Samuel, aquele Samuel total. Eu tenho certeza que Samuel era daquele jeito, com um barbão assim, um cabelão, chegando parecendo assim, aqueles caras muito doidos. Tenho certeza. Porque se as pessoas olham para mim hoje, que nem sou profeta, só sou profética, e as pessoas me acham doida, imagina Samuel naquela época, ele devia ser muito doido. Samuel vai lá, unge Davi, beleza. Aí passam uns dias, está tendo uma guerra, tem um gigante. O gigante está falando que Israel são os ridículos, porque eles não têm coragem de lutar com ele. E aí fica, cadê? Quem que vai vir? Ninguém vai vir. De repente, o pai de Davi fala assim, vai lá, leva uma comida para os seus irmãos. Estão acompanhando a história? Sei que você já conhece a história de Davi, mas caso você não conheça, estou aqui pintando o cenário para vocês. Imagina Deus falando tudo isso comigo no carro, tá? Em questão de segundos. Aí Davi chega e fala assim, como assim esse ridículo desse gigante? Lembrando, versão atualizada dos dias de hoje, Paula Romês. Esse gigante ridículo, quem que ele pensa que ele é para vir falar do exército Deus vivo? Esse filisteu incircunciso. Esse aí é um bom xingamento, entendeu? Não usem, mas é um xingamento cristão. Esse incircunciso, quem que ele pensa que ele é? Aí ele pega e fala assim, eu vou lutar contra ele, deixa comigo. Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar quem lutar contra ele? Porque Davi já estava pensando assim, eu vou ganhar. E aí ele fala, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Aí ele, beleza, eu vou lá lutar contra ele. E aí ele vai falar com Saul. Quando ele vai falar com Saul, Saul fala assim, beleza, eu vou deixar você lutar. Primeiro que ele tem uma discussão ali com Saul. Saul fala assim, querido, não vai rolar. Você é muito pequenininho, com esse cabelo ruivo, não vai dar certo para você. Aí ele fala assim, não, eu já matei o urso, já matei o leão. Ele lembrou do que ele já tinha feito com Deus no passado. Tá ligado na história de Davi? Ruivinho, bonitinho. Aí ele falou assim, deixa comigo, eu vou conseguir. Aí Saul fala assim, então se você vai mesmo, pelo menos bota a minha armadura. Aí Davi falou, beleza. Quando ele coloca a armadura de Saul, imagina comigo, Davi era aquele pequenininho assim, entre os irmãos dele, ele era o menor. Tá entendendo? Aí ele bota a armadura de Saul, a palavra de Deus diz que Saul, ele era do ombro para cima mais alto que o restante dos irmãos dele ali de Israel. Ele era altão, bonitão, Saul era poderoso. Davi estava lá pequenininho, depois ele ficou bonitinho, a Bíblia diz. Mas ali naquela fase ainda estava difícil para ele, né? Ele estava limitado. E aí ele coloca a armadura de Saul. A armadura de Saul fica grande para ele. Vocês estão entendendo? Quando ele bota a armadura de Saul, ele poderia ter falado assim, nossa, rei Saul. Sabe o que acontece? Eu achei que Deus queria que eu fosse. Eu tinha certeza que ia rolar para mim, que eu ia matar esse gigante, ia dar tudo certo. Mas na hora que eu botei essa armadura e eu vi que ela não measure up, que eu não measure up para caber nessa armadura, a minha medida não coube. Eu acho que isso é um sinal que Deus quer mandar outro. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele não fez isso. Ele podia ter falado assim, Saul, sabe o que acontece? Eu falei para Deus, se for a armadura do rei, vai encolher e caber em mim. Ele podia ter falado, Deus, se for para eu ir mesmo lutar contra esse gigante, pelo menos assim, me dá uma armadura para eu ir protegida. Eu vou, mas um negócio assim para não sair arranhado dessa briga. Não. Davi pega, coloca a armadura, ele vê que a medida dele não é grande o suficiente. E aí ele fala assim, eu não vou com essa armadura aqui não. Quantas vezes a gente bota a armadura que as pessoas falam pra gente, é isso aqui que você precisa para lutar essa batalha, e a gente não cabe na medida, e a gente fala assim, é o sinal que não é para eu ir, é outro, Deus chamou outro, Deus não me chamou não, porque minha medida não coube nessa armadura. E aí Deus falou comigo assim, Paula, muitos dos meus filhos desistem porque eles colocam a armadura de Saul e veem que não cabe neles. E ele falou assim, Paula, ele falou comigo em inglês. Às vezes Deus fala comigo em inglês, às vezes fala comigo em português. Ele falou assim, Paula, you're not supposed to fit. Ele falou assim, não é para caber a armadura. Ele falou, eu preencho os espaços entre você e o tamanho da sua batalha. Sou eu que faço a força maior. You're not supposed to measure up. Não é para sua medida caber. Eu faço a medida. Eu adiciono o que está faltando. Você não vai na sua força, você vai na minha força. E ele falou para mim, muitos dos meus filhos desistem porque eles não cabem na armadura. E ele falou para mim, muito pior, muitos só vão porque eles cabem.
Muitos só vão porque eles colocam a armadura de Saul e falam assim: nossa, coube a armadura, Deus me preparou para um momento como esse. Eis que chegou o meu momento da minha vitória, eis que irei eu lutar contra o gigante e vou ganhar todas as conquistas. E ele fala para mim: Paula, eu resisto o orgulhoso. Você não tem que caber na armadura. O desafio é para ser maior que você. O chamado é para ser maior que você. O desafio é para ser maior que você. Se fosse para você fazer sozinha, você não precisava de mim. Se fosse para a gente fazer culto sem a presença de Deus, a gente não precisava fazer culto para o Senhor, ficava em casa. Se fosse para a gente fazer louvor sem a presença de Deus, a gente não precisava de missa de louvor, a gente tocava o CD lá atrás. Não existe vida no sobrenatural, não existe vida com Deus, não existe vida cristã, não existe vida como seguidor de Jesus sem dependência do Senhor. Total dependência. Não é na força do teu braço. Se você está vivendo uma vida só na força do teu braço, você está reduzido à sua própria força. Você está reduzido ao que você consegue fazer, a sua capacidade, os seus recursos. Mas a força dele é ilimitada, os recursos dele são ilimitados, a inteligência dele é ilimitada. Vou te falar, cada dia na Beta eles me botam um projeto novo. Eu estava falando com os pastores ontem. Cada hora eles falam assim: Paulo, você pega tal coisa aqui também. Outro dia desse eles estavam contando para a gente um projeto de umas escolas na África. 4 países, sei lá o quê, que estão sem líder. E perguntaram assim para mim: Paulo, você pode liderar esse negócio? Eu, claro. 4 escolas na África. Lembrando que a BSC Português é a maior escola hoje. Paulo, sabe o que acontece? A gente está pensando em começar a BSC Índia. Queria que você conversasse com o fulano aqui para você liderar ele, para ajudar a começar a BSC Índia. Outro dia desse, falaram assim para mim: ó, tá com um problema na comunidade russa. Eu falei: nossa, eu nem sabia que tinha comunidade russa. Eles falaram: nossa, um problemão. Fui numa reunião com 4 pessoas discutindo o problemão da comunidade russa. Eu falei: quantos russos tem aqui, gente? Eles falaram para mim: 30. Eu falei: nossa, mas um problema desse tamanho para 30 pessoas? Eles: então você resolve para nós. Aí eu falei: nossa, Deus, vou falar para vocês, a minha capacidade limitada, eu não consigo resolver nada disso. Minha capacidade limitada, eu não conseguindo nem liderar a BCC em português, mas a capacidade dele é ilimitada. Ilimitada. Eu conto sempre para as meninas. Às vezes eu entro em reunião, eu não tenho a menor sabedoria para aquela reunião. Eu penso assim: Senhor Jesus, eu não sei o que eu vou falar nessa reunião, eu não sei como eu vou lidar com esse problema, eu não sei o que eu vou fazer nessa reunião. Pai, me ajuda ali naquela reunião, pelo amor de Deus. Eu sento na reunião, eu não estou brincando com vocês, Deus é minha testemunha. Eu sento no sofá e eu falo assim: Deus, me ajuda. Eu não tenho sabedoria para isso aqui. Eu não sei o que falar, eu não sei como responder, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça nesse momento. Eu preciso que o Senhor dê a resposta. Aí ele fala assim comigo, não estou brincando, ele fala assim: Moisés e Arão. Ele só fala isso: Moisés e Arão. Aí eu: ok, Moisés e Arão, whatever that means. Aí eu: ok, eu sinto que Deus está me chamando para ser como Arão e você é Moisés. De repente, começa a vir na minha cabeça tudo que eu não tinha, até um segundo atrás, eu não tinha aquela mensagem inteira na minha cabeça. E aí você vai ser Moisés, eu vou ser como Arão, meu papel aqui é tal. Enquanto eu estou falando, eu estou vendo meus líderes do meu lado assim. E eu, do mesmo jeito, só que dentro da minha cabeça, eu assim, ó. Nossa, Deus, essa foi uma boa palavra. Aí termina a reunião, as pessoas viram para mim e falam assim: nossa, Paula, você é uma líder excelente. Eu penso assim: que bom, né? Porque eu não sabia o que eu estava falando, eu não tinha planejado, eu não tinha sabedoria, eu não tinha a solução do problema, eu não sabia nem o que eu ia falar nessa reunião. Mas, de repente, olha como Deus é um pai de amor maravilhoso. Ele vai e fala assim: filha, fala isso aqui. Aí eu: gente, isso aqui. Sabe aqueles pontinhos no ouvido, que nem um apresentador de televisão? A gente pode ver assim com o Espírito Santo, e ele assim no meu ouvido. E eu, Acaba a reunião, eu pareço uma gênia, mas o gênio é ele, eu estava só repetindo. Tá entendendo? A gente não tem sabedoria para os nossos problemas porque a gente depende da nossa sabedoria. A gente tem limitação no quanto a gente consegue fazer, o quanto a gente consegue fazer, a forma como a gente consegue fazer, porque a gente depende de nós mesmos, não dele. Então hoje eu vou chamar as meninas aqui em cima, pode subir. Pastora Lívia, Pastora Vitória, e a gente vai profetizar sobre vocês. E eu quero que as meninas deem umas palavras muito loucas hoje para vocês. Para você sair daqui, que nem eu no dia que eu peguei e falei assim: o que será de mim, Senhor, com essa escola que fala português numa igreja de americanos? O que será de mim, Jesus? E aí Deus falou assim: vai na minha força, não na sua. Porque na sua realmente a capacidade não está aí, mas na minha a capacidade está aqui.
Tudo que você precisa ter é um coração willing to say yes. Aquele coração que está desejoso, que está disposto a dizer sim. Um amigo meu, ele é bem profético. Viu umas histórias muito doidas. Um dia eu tenho que apresentar para vocês vão amar. Max, você vai amar esse meu amigo. Que eles vivem umas histórias muito doidas. Se vocês acham que a gente é doido, vocês têm que conhecer o Francesco. Umas conversas doidas. Depois eu te conto, não vou contar do altar para não tirar, não cair uns irmãos, não cair da fé. Mas, topíssimo. O Francesco, assim, ó, fora da casinha. Um dia ele estava assim no meu escritório, ele falou assim: Paula, sabe o que eu vejo sobre você? O céu disse para mim que você é aquela que está disposta a dizer sim, porque os outros não estão dispostos a dizer sim. Ele não falou assim para mim: Paula, o céu falou para mim que você é forte, resiliente. Ele só falou para mim: você está disposta. Quando ele falou isso, eu falei assim: cara, essa era a minha palavra, era isso que eu precisava ouvir. Porque eu só preciso estar disposta, eu só vou continuar disposta. Eu não sei qual é o desafio. As meninas sabem, cada dia é um desafio novo. E eu falo assim para elas: vocês vão entrar comigo. Aí elas fazem assim: a Vitória outro dia estava numa reunião comigo assim, ó. Chega, ela nem tremia assim, a boca vai indo para fora assim, ó. E eu assim: não, Vitória, a gente vai dar conta. Se Deus entregou para nós, a gente vai dar conta, a gente vai dar conta. É na nossa força? Não é. Deus vai dar a sabedoria, Deus vai dar o jeito, Ele vai mandar as pessoas certas, Ele vai dar os recursos. Se eu pegar para mim, para eu carregar debaixo do meu braço, não vai dar certo. Porque eu sou bem limitada. A Vitória é um pouco limitada, mas eu sou bem. Eu sou bem sobrenaturalmente limitada, mas Ele é ilimitado. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Ele é ilimitado. Aí fala assim: por que você está vivendo uma vida limitada? Aí fala para ele assim: você sabia? Fala assim, ó, pega assim, fala assim: você sabia que o sobrenatural é normal para Deus? A vida sem o sobrenatural que não é normal, gente. Eita Deus. Então as meninas vão profetizar sobre vocês, eu também. E vamos chamar vocês para um lugar muito doido. Quem topa aí? Estamos no culto da noite mesmo. Eu sei que quem vem no culto da noite, nas Lagoinhas, que eu vou em muitas Lagoinhas, que é a pessoa que quer viver um negócio muito doido. Amém? Se não, você estava na sua casa, domingo à noite, 7h24, você veio aqui, é porque você está querendo viver um negócio doido com Jesus. Se não, você estava em casa, cara, assistindo Netflix. Mas você veio para cá ver o que Deus está querendo fazer na sua vida. Fala assim para a pessoa do seu lado: até o final desse culto, você vai ganhar uma palavra profética. Porque eu ainda digo mais. Até o final desse culto, vou fazer todos vocês profetizarem. Vai ser muito top. Então vamos lá, manda bala. Pastora Lívia. Amém. Alô? Como diz a Paula, né? Se Jesus não aparecer, seremos humilhadas aqui nesse lugar. Mas eu queria orar por aquele moço de azul. Você mesmo que está me olhando. Ali no fundo, você. Para de olhar para trás, moço. É tu que Jesus quer falar. Você pode ficar de pé, por gentileza? A gente sempre acha que é com o outro, nunca é com a gente, né? Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, quando eu estava olhando para você, eu vi sobre a sua cabeça muitos números. Eu vi números passando assim sobre a sua cabeça. E eu vi o Senhor dizendo para você que não existe missão impossível. Eu senti o Senhor colocando sobre você mesmo soluções de missões que parecem ser impossível. Eu vi o Senhor colocando sobre você estratégias. Então eu sinto de te encorajar para você sair daqui essa noite com a convicção de que você já tem as estratégias necessárias para fazer o que o Senhor tem colocado no seu coração. Não existe missão impossível para o teu Deus. E eu via esses números todos bagunçados sobre a sua cabeça, mas esses números eles começavam a tomar uma ordem. Eles começavam a tomar uma forma. Então eu quero abençoar essas estratégias que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Pai, obrigada pela vida do Pedro, obrigada por essas
soluções celestiais. Pedro, eu vejo você tendo sonhos com números. O Senhor trazendo números na sua mente enquanto você dorme. E eu sinto te dizer que é no seu descanso que o Senhor vai falar com você. Não é através do seu esforço, não é por causa da tua capacitação, mas é por causa de quem Ele é na sua vida. Então eu abençoo os seus sonhos, eu declaro sonhos proféticos sobre você. Eu declaro você tendo essas soluções celestiais e essas estratégias para business. Eu abençoo você. Eu vejo prosperidade sobre você. Eu vejo notas em várias, como é que se diz? Várias moedas. Eu vejo euro, eu vejo dólar, eu vejo real, eu vejo ien. Então eu declaro essas estratégias de business não apenas para San Diego, não apenas para os Estados Unidos, mas para as nações, porque eu vejo que no seu coração você tem um coração de abençoar missionários, você tem um coração de abençoar. Sou eu que estou fazendo isso, desculpa. Eu vejo você com esse coração de abençoar a obra do Senhor, mas você fala: Deus, mas eu não tenho condição, eu queria tanto poder fazer. E o Senhor fala que na condição não é sua mesmo, é dele, que é dono da prata e do ouro. Então você vai ter o privilégio de abençoar missionários em várias moedas, por conta desses números que estão se alinhando sobre a sua cabeça. Então eu te abençoo, Pedro, com essa palavra. Eu libero ela sobre a sua vida para que ela tome forma, para que ela se concretize e para que você caminhe naquilo que o Senhor tem te chamado, na autoridade que Ele já liberou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oi, teste, tá indo. Vocês três que estão na 1, 2, 3, 4, 5, 6, as três estão olhando para mim agora. É verdade. Vocês são jovens, uma é loira, tá de blusa branca, as duas estão de blusa preta. De olhou óculos, pro lado. as duas de óculos aí. Isso, vocês três. Vocês podem ficar de pé, por favor? Eu olhei para vocês três, na verdade eu olhei primeiro para da ponta. Qual que é o seu nome? Lara. E o seu? Gabriela? Natália, legal. E eu escutei a palavra Glory in College. E eu sinto o Senhor derramando uma porção de glória para a geração de vocês e para as pessoas que estão ao redor de vocês, assim mesmo. E eu até queria pedir para vocês estenderem as mãos sobre elas, assim. Eu sinto que tem algo, até mesmo sobre vocês estarem sentadas juntas. E se tem alguma de vocês aí tá tipo, eita, será que era para eu estar recebendo essa palavra? Eu sinto que é o Senhor mesmo, tipo assim, querendo dizer que Ele está derramando uma glória sobre vocês, para as pessoas da geração de vocês. E eu escutei college, então eu abençoo, assim, lá na Beta a gente tem um projeto de University Revival, um negócio assim, todo final de semana vários alunos vão para várias universidades diferentes para pregar o evangelho, para falar de Jesus e para trazer salvação para o povo de Deus mesmo. Então eu abençoo vocês com ideias criativas, para evangelismo criativo, palavras assim extremamente ousadas e específicas, assim. Eu vejo o Senhor realmente assim falando com vocês coisas. Vocês vão ter que ter muita fé, assim, confiança de que o Senhor está se movendo mesmo, mas Ele está usando vocês e eu vejo Ele derramando glória. É como se eu visse o óculos da Lara, assim, escrito glória, 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 glória. Então eu abençoo vocês, eu abençoo o fogo e a glória que está saindo de vocês. Aleluia. E eu abençoo, Senhor, o caminho delas sobre essas universidades, aleluia, os que estão ao redor delas, papai. Pai, eu peço para que o Senhor comissione anjos para irem com elas, papai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê a Pati? Pati, chegou a sua hora. Pode vir aqui na frente, Pati. Pati. Quem não chora não mama, né, Pati? Eita, mulher de Deus. Pati, eu vi como se fossem muitos papéis, e eles estavam bagunçados assim, ó. Choro. Muitos papéis bagunçados. E eu vi o Senhor pegando assim, ó, e Ele só juntava todos esses papéis e eles ficavam na ordem certa. Sinto de te falar que aquilo que está desalinhado vai entrar em alinhamento, em nome de Jesus. Mesmo que pareça impossível, Deus alinhou de repente de uma forma muito simples, muito fácil. Eu só vi a mão dele fazendo assim, ó. E vinha para o lugar certinho.
Então eu declaro em nome de Jesus que aquilo que está desalinhado vai entrar em alinhamento em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o Senhor falou comigo, Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, que não faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pati, o Senhor disse que você é aquela que tem as mãos limpas e o coração puro. Você não entregou a sua alma à falsidade. Você não faz juramentos que têm a intenção de enganar. E por causa disso, você vai receber a bênção do Senhor. Ele é a sua justiça. Ele é a salvação. E você vai ver que a sua casa será a geração daqueles que o buscam e buscam a face do Senhor. E o Senhor está dizendo para você, Pati, levante a sua cabeça, se levante. Não é mais tempo de se prostrar, não é mais tempo de se diminuir, não é mais tempo de se encolher, não é mais tempo de duvidar, não é mais tempo de se fazer menor. Você vai levantar a sua cabeça, você vai se levantar em meio à sua comunidade, para que o Rei da Glória entre. Ele é o Deus forte e poderoso, Ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Ele diz para mim, ela tem um coração puro. Você não precisa se preocupar do que as pessoas vão achar ou vão deixar de achar, porque você tem o coração puro, as suas mãos estão limpas diante dele. Então, as dúvidas, chegou a hora de jogar fora e se posicionar, se levantar como aquela que permite a entrada do Rei dos Reis. Amém? Tem mais alguma coisa aí para Pati, princesas, guerreiras? As duas com a Bíblia. Eu senti de liberar de destravar sobre você a tua voz de profeta. Chega de você duvidar quem o Senhor tem chamado você para ser. Chega de você duvidar daquilo que o Senhor fala para você. Chega de você falar que é coisa da sua cabeça. Eu cancelo essas mentiras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O versículo que o Senhor trouxe para mim foi Atos 4:20, que fala: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E esse é um versículo que a partir de agora você vai viver. Você não vai mais conseguir conter dentro de você tudo que o Senhor vai te mostrar e tudo que o Senhor vai te falar. Não posso mais deixar de falar tudo quanto eu vejo e eu ouço, porque você é uma pessoa que carrega a voz de Deus. Você é uma pessoa que carrega a presença de Deus. Então eu cancelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda mentira de que você não ouve a voz do teu pai, de que é coisa da sua cabeça, eu cancelo essas mentiras em nome de Jesus, Pati. Eu libero a sua voz profética para essa nação. Essa nação precisa do que você carrega. Eu não sei como é que é o seu inglês, mas eu sinto o Senhor destravando o seu inglês e você profetizando sobre a vida de americanos e você profetizando. O seu chamado não é apenas para os brasileiros, mas o Senhor tem algo para você nessa nação e para as pessoas dessa nação. Por isso eu abençoo também o seu inglês de uma maneira assim sobrenatural, que eu declaro que você não vai ter nem sotaque, que as pessoas vão falar assim: meu Deus, da onde que veio esse inglês? Só pode ter vindo do céu, só pode ter vindo do Senhor. Então eu abençoo, eu libero essa palavra sobre você em nome de Jesus. Amém.
Paty, eu senti de Deus que Ele ama o fato de que você é exatamente do jeitinho que você é. E a gente tem uma brincadeira, às vezes a gente fala, é o meu jeitinho, né? E eu sinto o Senhor assim com você, sabe? Tipo assim, você, Senhor, é o meu jeitinho. E eu sinto que Ele se agrada tanto de como você é, de você ser assim. Eu acho que requer muita coragem a gente conseguir ser quem a gente é. É muita coragem, muita coragem. Você é muito corajosa. E eu, na verdade, eu senti algo, tipo, eu sinto... É até complicado, às vezes, profetizar essas coisas, mas, enfim, vou falar, né? Vou ser obediente. Eu sinto uma prosperidade muito grande na sua vida. E eu sinto o Senhor dando um espaço para vocês em outros lugares também, para vocês viajarem, para vocês terem lazer, para você e a sua família aproveitarem, sabe? Eu sinto como se você fosse uma batalhadora e você tivesse batalhado bastante, você e a sua família, e que o Senhor, Ele quer que você aproveite e descanse. E eu sinto de abençoar isso em você, de abençoar esse tempo de descanso, e a palavra que eu escuto é unapologetic. Para você nunca se desculpar pelo seu jeitinho, nunca assim pedir perdão pelo jeitinho que você é, tipo, nossa, não, eu sinto que o Senhor, Ele gosta exatamente de você, da forma como você é. Amém? Deus te abençoe. Amém. E aí, gente, aqueles que quiserem, no final a Paty também vai profetizar sobre vocês. Ela falou pra gente que ela sonhou com cada um de vocês e ela tá pronta para dar uma palavra profética. Principalmente para mim, vamos. É isso, você vai orar e profetizar sobre nós. A Paty tem uma palavra para me dar. A sua voz de profeta foi liberada, tem que dar um passo em ação. Essa é uma boa palavra, desculpa, gente. Se você recebe uma palavra, você não pode ficar esperando também Deus fazer a sua parte. Você vai lá e começa. Vai lá e começa a caminhar naquela realidade que o Senhor liberou sobre você. Então a Paty hoje vai se ativar. Isso. Muito bom, muito bom. Tem uma aí? Ok. Manda bala. Bia, você pode ficar de pé, por favor? É linda. Bia, eu olhei para você e eu via como se fosse Jesus de joelhos, colocando um anel no seu dedo. E eu sinto o Senhor chamando você para uma temporada em que o versículo que veio na minha mente está em Cânticos, que diz, o meu amado é meu e ele tem saudade de mim. E eu sinto o Senhor dizendo que ele tem saudade de você, que ele quer estar com você 24 horas por dia, o tempo inteiro, e que ele tem uma porção grande de intimidade. Eu lembro quando eu recebi uma palavra muito similar e eu passei por um período em que o primeiro amor inundou todo o meu ser. E eu me tornei completamente apaixonada pelo Senhor. E era assim uma coisa que me consumia. Eu perdi o sono. Eu acordava no meio da noite. Eu queria escrever canções. E eu queria aprender mais quem que é Jesus, cara. Eu quero descobrir quem é o Senhor aqui. E eu fiquei frenética mesmo. Assim, eu acho que eu fiquei, sei lá, em 2 meses eu li a Bíblia umas 10 vezes. Eu tava, tipo, frenética muito. Sabe assim, tipo, eu vou ler a Bíblia inteira em 30 dias. Uns negócios assim, tipo, eu preciso de Jesus, eu quero mais, Senhor. E eu sinto o Senhor derramando essa intimidade. É um convite mesmo do Senhor para você, e um batismo de identidade. Eu sinto que o Senhor nesses dias está te marcando com identidade, de que você é filha, de que você tem um lugar na mesa do Pai, que você tem pleno acesso a Ele, e Ele te chama de filha e filha amada. Amém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu senti muito específico de fazer uma coisa que a gente não faz sempre, mas eu senti de fazer. A gente na Lagoinha de Miami, eu fui lá muitas vezes e por muito tempo, várias vezes. E toda vez que eu ia na Lagoinha de Miami, traziam para mim um bebê novo. Assim, vocês oraram com a gente e essa família aqui não podia ter filho e agora nasceu o neném. Então tem assim, umas 10, 15 fotos de mim com o bebê assim, na Lagoinha de Miami. E eu senti de orar sobre pessoas que têm dificuldade para engravidar hoje. Ou você já teve neném, e você quer ter um segundo, um terceiro, você está com dificuldade, ou você nunca conseguiu engravidar, ou até você tem um medo de não conseguir engravidar. Ontem a gente estava conversando sobre isso no carro. Vou dar uma chave para vocês, como eu faço muitas vezes, como eu ministro. Eu presto atenção em tudo que aconteceu no final de semana. O que
a gente estava conversando? Por que a gente puxou um assunto aleatório? No carro ontem a gente ficou um maior tempão, um assunto pareceu aleatório, contando testemunho de pessoas que não podiam engravidar e de repente tiveram bebês. Aí eu estou aqui em cima do palco, por que a gente estava falando sobre isso ontem? Deus quer curar pessoas que têm dificuldade para ter bebês. Estão entendendo? Muitas vezes Deus, Ele coloca uma coisa na sua cabeça, assim, ó, do nada, que nem eu estava explicando ontem, parece um pensamento intrusivo. Muitas vezes é Deus falando com você. Presta atenção nas coincidências, as coisas que foram acontecendo durante o seu final de semana, durante a sua semana, o que você assistiu, o que você viu. Muitas vezes Deus já está falando com você sobre algo há muito tempo. Tem uma amiga nossa que um dia eu tive um sonho com ela. E no sonho ela chegava na igreja com um bebê e ela falava assim para mim, segura aqui meu bebê. E aí eu cheguei na igreja e falei para ela assim, olha, eu sonhei que você falava para mim porque eu segurava seu bebê. E ela já tinha uma menina. E ela falou assim para mim, só Deus sabe os desejos do coração do homem, né? E aí eu pensei, não sabia, a pastora já tem uma filha, como assim? E aí depois eu fiquei sabendo, fui buscar saber mais, e fiquei sabendo que ela tinha tido câncer e que ela fez quimioterapia antes dela ter a primeira filha e que os ovários dela eram ovários infantis. Ela não ovulava, ela não tinha a menstruação dela, ela nunca teve desde do câncer e que ela não ovulava também. Então era impossível ela ter bebês. Então a primeira filha deles, aquela menina, ela era um milagre. Então ela era tipo o milagre da família. Então quando eu contei para ela do sonho, na minha cabeça eu estava contando uma coisa normal, mas para ela significava muito mais do que eu sabia. E ela tinha feito uma cirurgia plástica, tipo lipoaspiração, não sei o que lá, amarrado todas as coisas aqui, não sei o que. As mulheres me entendem. E diz que quando a pessoa engorda, assim, às vezes a barriga não dá para ver muito, porque tá tudo amarrado aqui, né? E o que acontece? Ela, de repente, começou a passar muito mal. Passava mal. E aí levaram ela para uma clínica na igreja. Tinha um dos melhores amigos dele, era dono de uma clínica de imagem. Ele era o médico da clínica de imagem. Então levaram ela para a clínica para ver se tinha voltado o câncer, porque os sintomas eram iguais de quando ela tinha o câncer. Ela estava passando muito mal. Então ela tomou o contraste para fazer uma ressonância de contraste. E o jeito que ele contou pra gente que funciona esse exame, pro médico que tá vendo, quando ele fica na sala, a imagem vai chegando em pedacinhos, assim. Ela não chega toda de uma vez. Então vai tipo carregando os pedaços. E diz que quando a imagem ia carregando, de repente, ele olhando assim o exame, foi formando uma massa gigante na barriga dele. E ele começou a chorar naquela sala, pensando assim, meu Deus, a pastora tá com câncer de novo. Tá com uma massa gigante na barriga dela. Ia chegando a imagem e a massa ficando maior. E ele chorando na sala, pensando assim, ela tá tomada de novo. Meu Deus. E aí disse que quando chegou quase nos 70%, assim, ele olhou a imagem e falou, quando terminou a imagem, era um bebê. E ela estava grávida de 6 meses. E não sabia, ninguém sabia. Porque a barriga dela estava normal, assim, ó. Tá aí a dica. A lipoaspiração amarra os trem lá. Eu sei que ela estava assim, ó, sem saber de nada que estava grávida. Eu descobri que ela estava grávida. Completamente impossível. Ela nem ovulava, nem tinha menstruação, nada. De repente, o bebê nasceu. A pastora contou pra gente ontem uma pessoa que era para trás, não tinha útero. A mulher não tinha útero. Quando era criança, teve um negócio, teve que remover o útero. De repente, foi para o hospital, estava fazendo um exame, descobriu que tinha um útero e um bebê dentro do útero. Como que veio parar o útero e o bebê dentro do útero? Negócio impossível. Quando a minha mãe foi se casar, ela foi fazer os exames pré-nupciais e os médicos falaram, olha, você não vai poder engravidar. Você tem ovários micropolicísticos, mas você tem muitos cistos. Então, você não vai conseguir engravidar. Ou vai ser muito difícil você engravidar. Minha mãe chorou, ficou arrasada, aquele negócio. Nananã. Foi para a lua de mel. Engravidou na lua de mel. Da minha irmã. Aí passou, nasceu a Clarice, lindinha, do loiro dos olhos azuis. Aí passou 3 meses, estava grávida de mim. O olho azul ficou só do lado de lá. Para mim veio só o olho preto mesmo. Mas amém. Obrigada, Senhor, pelos meus olhos pretos. Aleluia.
Por que eu estou contando essas histórias? A palavra de Deus diz em Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer? Que todas as vezes que a gente conta um testemunho, a gente está falando, faz de novo, Senhor. Pode parecer impossível, mas Ele faz de novo. Quando a gente declara o testemunho, a gente está liberando o poder dele fazer de novo, porque Ele criou o mundo com o poder da palavra. Estão entendendo? Então eu quero pedir para vocês hoje, eu sei que é muito vulnerável e talvez você já tenha feito isso 1 milhão de vezes. Mas se você, ou quem sabe eu sinto especificamente alguém que a sua filha tem dificuldade para engravidar, ou vocês gostariam de ter outro bebê e vocês têm tido dificuldade, eu vou pedir para vocês ficarem em pé agora, que a gente quer orar por vocês. Eu sinto que tem mais alguém. Mas está tudo bem, se você quiser ficar sentado. Agora eu vou empoderar a igreja e vocês vão ser a nossa equipe de ministração. Eu vou ensinar para vocês como que a gente ora por cura, ok? Quando a gente ora por cura, a gente não precisa mendigar, porque nós não somos mendigos, nós somos filhos e filhas. Amém? E quando Jesus comissionou os discípulos, Ele disse, ide pelo todo mundo, pregar o evangelho, curai os enfermos. Nosso papel é a gente fazer uma parceria com o céu. Não é sobre você, não é sobre a sua capacidade de curar, porque eu, Paula Romeiros, não tenho a menor capacidade de curar ninguém, mas o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, o corpo dele foi partido para que nós pudéssemos ter cura. Amém? Todas as nossas enfermidades já foram curadas. A palavra de Deus diz em Isaías. Todas. Amém? Então, nosso papel nesse momento é sermos parceiros do céu e a gente declarar a cura na vida daquela pessoa. Então, eu vou pedir, se vocês estão em volta dessas pessoas que se levantaram, pergunta assim para ela, tudo bem se eu colocar a mão no seu ombro? Eu queria que vocês colocassem a mão no ombro dela. Tudo bem? Lá atrás tem um casal também. E agora você não precisa implorar para o Senhor, você não precisa pedir muito para Ele, você não precisa falar, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, por favor. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo, amém? Então vocês vão falar assim, Senhor Jesus, obrigada pelo seu coração, que é pelas famílias. Então hoje eu declaro qualquer impedimento para que haja vida. Nós cancelamos esse impedimento. Nós declaramos vida agora. Nesse útero, nos ovários, qualquer coisa que esteja fora do lugar, nos hormônios, nós declaramos alinhamento do céu com a terra hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. E eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos desse dia. Amém? A gente ensinou algo muito simples para vocês. Sabia que orar por cura é muito fácil? Você pergunta assim, ó. Você tá com a mão doendo, fala 0 a 10, quanto tá a cura? Quanto tá a dor? A pessoa fala, tô 7. Você ora. Declaro cura agora em nome de Jesus. Qualquer coisa fora do lugar, declaro cura, se deixar em nome de Jesus, amém. Quanto está a cura? Quanto está a dor? A pessoa, 0 a 10. Tá 3. Tá 3. Você sabia que Jesus orou de novo? Teve um homem que ele orou a primeira vez. Aí o homem viu as pessoas como se fossem árvores. Jesus foi e orou de novo. Não tem problema orar de novo. Se Jesus orou 2 vezes, tá tudo bem a gente orar até 20. Não é mesmo? Tô errada, pastor? Se ele orou 2, para nós 20 tá tudo bem. Então, ora de novo, declara cura em nome de Jesus. Que o corpo da Lívia se alinhe com o céu agora em nome de Jesus, amém. E você ora de novo. Gente, é simples. O sobrenatural é muito simples. Muito mais simples. A gente que complica. A gente que faz negócio difícil. Tem uma palavra aí? A Lívia tem uma palavra e depois a gente vai fazer todo mundo dar uma palavra. Aí sim, glórias. hein? Eu queria orar pelo moço de óculos e camiseta preta. É bem ali no fundinho. Você mesmo? Isso. Isso. Qual que é o seu nome? Andy. Fala português?
Mais ou ou menos. Quer que eu traduza? Eu não me sinto confortável orando em inglês, não. A gente se vira, mas aí já é demais, né? Andy, quando eu olhei eu não faço ideia se você canta ou toca algum instrumento Andy, musical. when I looked at you, I have no idea if you sing or if you play any instruments. Mas eu vi você no secreto com o Senhor, But I saw you in the secret place with the Lord, fazendo canções de amor para Ele. writing love songs to Him. Eu vejo que o seu lugar secreto com o Senhor I see that your secret place with the Lord é um lugar em que o Senhor tem muito delight, is a place that He has a lot of delight, muito prazer. muito prazer. Eu vejo que o seu secreto com o Senhor Your secret place with the Lord é um lugar que o Senhor, is a place that the Lord Ele fica ansioso pro momento que você vai entrar nesse He can't barely secreto. wait for you to go into that place. E eu sinto que muitas vezes o inimigo tentou. And I feel that many times the enemy has tried. Pode tá. Eu sinto que muitas vezes o inimigo tentou mentir para você de que você não tem mais esse lugar no Senhor. I feel like the enemy lied to you many times saying you don't have that place with the Lord Mas eu anymore. quero cancelar essa mentira hoje. But I want to cancel this lie today. Que você tem esse lugar secreto That com o you Senhor. have this place with the Lord. Você tem essas canções de amor pro You Senhor. have this love songs for the Lord. E Ele tem muito prazer de estar nesse lugar And com He você. has a lot of pleasure being in this Então place eu with quero you. abençoar o seu secreto com o Senhor. So Eu I quero wanna abençoar a bless your sua intimidade com o Your Senhor. secret place with the Lord, your intimacy with the Lord. E eu quero que você saia daqui com a convicção de que o seu lugar secreto é um lugar que o Senhor se agrada. And I want you to have the conviction that the place you have with the Lord is the place where He delights Himself. E eu quero te encorajar a ser ousado de escrever essas canções pro And I Senhor. want to encourage you to be bold and write these songs. to the Ele Lord. não se importa se você é afinado ou não. He doesn't care if you have the right pitch or not. Mas eu vejo poesia saindo do seu But lugar I see like secreto. poems coming out of you. Eu te abençoo com essa palavra So em nome de Jesus. I bless you with this word in Jesus' name. Amém. Amém. Amen. Muito bom. Vocês lembram que eu falei assim? Hoje, todo mundo vai sair daqui com uma palavra profética? Agora é a hora. Sereis tu ativada, igreja. Fica todo mundo em pé agora. E aí, eu vou falar para vocês fazerem um negócio muito doido agora. Você vai sair do seu lugar e vai achar uma pessoa bem aleatória. Não precisa ter medo, vai dar tudo certo, eu prometo. Não faça um cara de desespero, vai ser muito fácil, muito simples. Então vamos lá, sai do teu lugar e façam duplas. Todo mundo na igreja, todo mundo. Pode falar uma coisa aí. Ô, Paty, você não se finge de despercebida aí, não. Nós estamos vendo se você for atrás de fazer um pão de queijo ao invés de profetizar, Paty, veremos. Pode parar de graça. Tô te filmando, garota. Todo mundo, acha uma dupla. Acha uma dupla, uma pessoa aí nova, legal, gente boa. Gringos com gringos, por favor. Muito bem, muito bem. Muito bom. Tem alguém que está sem dupla? Levanta a mão assim, se tiver sem dupla. Eu estou vendo gente sem dupla, tem gente sem dupla. O irmão aqui, o irmão aqui, o irmão ali. Ó, tem 3 aqui sem dupla. Eu tô vendo vocês, equipe de louvor aí, fugindo de querer uma dupla. Vocês estão fingindo que não se conhecem, se conhecem. Vai parar de graça. A gente tá